E aí, Pitaqueiro, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo da nossa série História em Camisa. Se você está chegando agora no canal, nessa série a gente resgata 8 camisas de grandes clubes do futebol brasileiro para contar um pouco da história de cada equipe. Para isso, como sempre, a gente conta com a ajuda de um torcedor do clube envolvido. É aquela velha história, a gente não vai dar pitaco na paixão dos outros. E hoje o desafio era muito difícil para mim. O que eu fiz? Chamei meu sócio, meu camarada aqui de canal, o Mauro Jacome, ele que é tricolor lá das Laranjeiras, e ele fez o levantamento então aí das 8 camisas históricas do tricolor. Antes da gente começar o nosso vídeo, vamos para a vinheta. Se o pitaco é meu, teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. É isso, pessoal. O desafio foi proposto e o desafio foi concluído com sucesso. O Mauro Jacome levantou pra gente então as 8 camisas aí mais emblemáticas da história do Fluminense. É claro que isso é uma opinião particular de um torcedor. Se você não concorda, deixa aqui nos comentários qual seria a sua lista aí das 8 principais camisas da história do tricolor do Flusão. Aquele pedido que todo mundo já está acostumado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. É muito simples, não custa nada, é de graça. Clica aqui no botãozinho inscrever-se, pronto, está feito. Aproveita e já clica no sininho, porque aí você vai ser avisado sempre que a gente colocar um conteúdo novo aqui no nosso canal. E é claro, pessoal, dá um like. O negócio é o seguinte, a gente está tendo uma média de mais ou menos 200 visualizações em cada vídeo dessa série. Só que a quantidade de likes não está correspondendo. Por favor, não custa nada, só clicar no joinha aí, não vai doer nada, não vai custar nada, menos de um segundo, tá feito. Você vai ajudar o canal, vai mostrar para o YouTube que o conteúdo é de qualidade e com isso ele vai distribuir para mais pessoas poderem conhecer o nosso canal. Pô, não é possível, né, gente? Só dá o like, não custa nada. Eu fico falando aqui 10 minutos seguidos, é um likezinho, um segundo, nem dá um segundo. O pessoal hoje vai mandar ver. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a nossa lista de 8 camisas históricas do Fluminense Futebol Clube. O Fluminense foi fundado no dia 21 de julho de 1902. É um clube mais do que centenário. E a primeira camisa da nossa lista é a primeira camisa da história do Fluminense, nas cores cinza e branco. Só que teve um probleminha, essa camisa foi muito pouco utilizada, ela durou apenas 2 anos. Em uma viagem à Inglaterra, 2 dos fundadores do Fluminense, o Oscar Cox e o Mário Rocha, eles estavam procurando material para confeccionar as camisas do uniforme. Acontece que eles chegaram à conclusão de que era muito complicado achar essas duas cores, o cinza e o branco. Foi então que o Fluminense decidiu mudar as suas cores para as 3 cores que a gente conhece hoje, o tricolor das Laranjeiras. O encarnado, o branco que foi mantido e o verde. E essa camisa é bem diferente porque a gente está acostumado hoje em dia a camisas esportivas, né? No caso, a primeira camisa da história do Fluminense tem uma aparência mais de camisa social. É uma camisa com gola, cheia de botões na frente para ser fechada, manga longa, punhos, e é uma camisa dividida entre as duas cores, né? Metade dela era cinza e a outra metade branca, e alternando aí as cores das mangas também. O lado que era cinza, a manga era branca, e o lado que era branco, a manga era cinza. Uma camisa bem diferente, é a primeira da história do Fluminense e é a primeira da nossa lista de camisas históricas. A segunda camisa da nossa lista é ali entre os anos 69 e 71. Anos em que o futebol começava a se nacionalizar por causa da televisão. É claro que já existia uma nacionalização que já ocorria por causa dos rádios, mas com a força da televisão, com o advento da tecnologia da TV, acabou se popularizando mais ainda o esporte por todo o território brasileiro. E nesse período, no final dos anos 60 e início da década de 70, os campeonatos regionais, os estaduais, começaram a dar espaço aos torneios nacionais. Torneio Rio-São Paulo, Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, algumas competições que envolviam clubes de todo o território brasileiro começaram a ganhar espaço e começaram a tomar importância no calendário do futebol. E foi justamente nessa época que a maior seleção de todos os tempos, considerada por muitos a seleção brasileira de 1970,
conquistava o mundo. Era o tricampeonato mundial no México, o que fortalecia mais ainda o futebol brasileiro. E nessa época o Fluminense conquistou a Taça de Prata, ou o Troféu Roberto Gomes Pedrosa, como também ficou conhecido. Contra o Santos de Pelé, o São Paulo de Gerson, Botafogo de Jairzinho e Paulo César Caju, Cruzeiro do lendário Tostão, Corinthians de Rivelino, Palmeiras do goleiro Leão, todos eles serviram a seleção brasileira na Copa de 70. E foi num jogo no Maracanã lotado, com mais de 110 mil pessoas, que o Fluminense comemorou o título da Taça de Prata. Com um gol de Mickey, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro e levou para casa o troféu de campeão brasileiro. E a camisa utilizada nesse jogo, uma camisa toda branca, entra para a história e entra também aqui na nossa lista. É a segunda camisa histórica do Fluminense Futebol Clube. Em 1976, o presidente do Fluminense era o Francisco Horta. Ele tinha uma visão do futebol bem diferente do que era a regra na época. Ele acreditava que todos os times com grandes elencos atrairiam muito mais público e muito mais dinheiro para os clubes. Com isso, ele achava que todos os times precisavam de ídolos e grandes jogadores. Para resolver essa questão num ambiente que tinha pouco recurso financeiro, Francisco Horta teve a brilhante ideia de fazer trocas entre as equipes. Ou seja, um time mandava 2 ou 3 jogadores para um rival e o rival mandava outros 2, 3 jogadores, e assim grandes elencos foram formados no Brasil. E o Fluminense não ficou atrás. A máquina tricolor de 1976 é histórica e a camisa utilizada por esse time também está aqui na nossa lista. Para a gente ter uma ideia, dos 11 titulares que vestiam a camisa do Fluminense, 8 serviram seleções nacionais. Rivelino, Edinho e Dirceu, por exemplo, jogaram 3 Copas do Mundo. Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri no México, Paulo César Caju, Gil, Renato e Rodrigues Neto, que também faziam parte da seleção brasileira. Além do argentino Doval, do craque Pintinho e do xerifão Miguel. A camisa da máquina tricolor, então, está aqui na nossa lista, não podia faltar. Quase uma década depois, em 1985, uma dupla de atacantes fez história no Fluminense. Aliás, essa dupla já esteve presente aqui num vídeo nosso dessa série História em Camisas, vestindo a camisa do Furacão. Os caras eram muito feras. Estão aqui de novo agora, vestindo a camisa do tricolor. O casal 20, o Washington e Assis. Depois de ser bicampeão carioca em 83 e 84, em cima do arquirrival Flamengo, o Fluminense ainda conquistou o Campeonato Brasileiro em cima de outro rival carioca, o Vasco da Gama. E esse time contava, além da dupla de ataque, com vários garotos formados na base do Fluminense. Branco, Ricardo Gomes, Delei, Jandir, todos formados na base tricolor. E contava, além disso, com o experiente Romerito, estrela internacional que chegou para compor esse elenco. A camisa então de 1985 listrada entra aqui para nossa galeria, ela que vestiu o time que foi bicampeão carioca e campeão brasileiro entre os anos de 83 e 85. Mais de uma década se passou e o Fluminense enfrentava um período incomum na sua história, um período de jejum de títulos e muita dificuldade financeira. Em 1995, o Fluminense acabou contratando Renato Gaúcho, que já era um jogador em final de carreira, o que deixou a torcida um pouco desconfiada se isso daria certo ou não. Apesar da desconfiança e de um início de campeonato carioca bem confuso, o Fluminense, na fase final do torneio, acabou vencendo 2 clássicos, o que colocou de volta o tricolor na briga pelo título. Ele bateu o Flamengo e o Vasco da Gama. E no jogo derradeiro do campeonato, contra o Flamengo de Romário, o Fluminense precisava da vitória para se consagrar campeão. O rival só bastava o empate. No primeiro tempo extraordinário da equipe das Laranjeiras, o Fluminense abriu 2-0 no placar. Só que debaixo de chuva e um Maracanã muito cheio, acabou cedendo o empate ao rival. 2-2 no placar daria o título ao Flamengo. Só que o que parecia improvável acabou acontecendo. Num lance do meio-campista Ailton, onde ele fez a festa pelo lado direito de ataque, ele bateu cruzado e forte. A bola não teria o destino do gol, mas no meio do caminho ela acabou encontrando uma barriga e era justamente a barriga de Renato Gaúcho. O gol de barriga entrou para a história, deu o título ao Fluminense, que quebrou um pequeno jejum aí de falta de títulos.
E a camisa utilizada nesse clássico vem aqui para a nossa lista, ela não podia faltar. É a camisa do gol do título, o gol de barriga de Renato Gaúcho. A sexta camisa da nossa lista é a camisa do centenário do Fluminense. O curioso dessa camisa é que ela foi lançada no ano anterior e ela nem deveria ser usada em jogos oficiais. Mas o Fluminense acabou utilizando essa camisa em tons de laranja num amistoso internacional contra o Toluca do México no Maracanã. E essa camisa caiu no gosto do torcedor do Fluminense. Até hoje, nos estádios, no meio da torcida do Fluminense, você vai ver algumas pintinhas laranjas e é justamente dessa camisa. O ano do centenário do Fluminense não foi um ano tão bom assim para o torcedor tricolor. O time vivia um período bem complicado financeiramente e o seu elenco era um elenco bem mediano. Mas essa camisa acabou ficando histórica porque, como a gente disse, caiu no gosto do torcedor e foi um sucesso. Então, a sexta camisa da nossa lista é essa camisa laranja que conquistou a torcida do Fluminense e não podia faltar aqui na nossa lista de 8 camisas históricas do Fluminense Futebol Clube. Na temporada de 2009, o Fluminense passou grande parte do Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento. Chegou num determinado momento da temporada que os matemáticos apontaram 99% de chances de queda. E aí surgiu o famoso time de guerreiros. Numa arrancada sensacional comandada pelo técnico Cuca, o Fluminense, que dentro de campo era liderado pelo artilheiro Fred, acabou conseguindo a sequência de vitórias e no último jogo, lá no Couto Pereira, na capital do Paraná, o Fluminense conseguiu o resultado que precisava diante do Coritiba e se livrou da queda para a segunda divisão. Paralelo a essa campanha no Brasileirão bem complicada, impressionantemente o Fluminense fazia uma boa campanha na Copa Sul-Americana. Chegou a eliminar o rival Flamengo, a Laú, o Alianza Lima do Peru, o Cerro Porteño e acabou só caindo para a LDU. Mas a camisa histórica, a penúltima da nossa lista, é uma camisa branca com as duas faixas na diagonal nas cores encarnado e verde que vestiu o time de guerreiros, que acabou saindo de uma situação complicadíssima, quase caindo para a Série B e conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro. Essa então é a penúltima camisa da nossa lista. E para fechar a nossa lista vem a camisa de 2012. Lembra que em 2009 o Fluminense lutou contra o rebaixamento? Pois é, por incrível que pareça, no ano seguinte o Fluminense foi campeão brasileiro, em 2010. E 2 anos depois o Fluminense voltava a conquistar o maior título nacional. Numa campanha maravilhosa, o Fluminense conquistou o título com 3 rodadas de antecedência. Foi em uma partida no interior do estado de São Paulo, em Presidente Prudente, contra o Palmeiras, que o Fluminense garantiu o título. E a camisa utilizada nesse jogo fecha aqui a nossa lista. É uma camisa vinho com detalhes em dourado, muito bonita. Esse time tinha vários jogadores de muita qualidade. O experiente Deco, que tinha retornado do futebol europeu, depois de defender inclusive o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o goleiro Cavalieri em ótima fase, o artilheiro Fred, Thiago Neves, o Elton Nem, que se firmava no futebol brasileiro, e tudo isso comandado pelo lendário técnico do Fluminense, o Abel Braga. Essa então é a última camisa da nossa lista, fecha a nossa lista de 8 camisas históricas do Fluminense Futebol Clube. E aí, tricolor, o que você achou da nossa lista? Fica à vontade para deixar aqui nos comentários a sua sugestão de lista se você não tiver concordado com a gente. Se faltou alguma camisa, se tem alguma camisa nessa lista nossa que não te agrada, fica à vontade, só deixar aqui nos comentários. Outra coisa, dá um like no vídeo, acredito eu que se você está até aqui é porque o conteúdo te interessou. Dá o like no vídeo, aproveita e vai aqui ó, nessa playlist que eu vou deixar o card aqui em cima e assiste os outros episódios dessa série. A gente já lançou alguns episódios, a gente está lançando pelo menos um episódio por semana, então é uma série bem bacana de fazer e de assistir também, eu garanto. Pode ir lá que você vai curtir. Valeu, é isso então pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse episódio da série História em Camisas. Um abraço para todo mundo, bom futebol e até a próxima.